pessoal, eu estou usando aqui a versão 2.91, é a versão mais recente oficializada aí pelo Blender. E caso vocês queiram fazer esse experimento aqui, que é a modelagem de uma mesa de vidro estilizada, vocês podem usar as versões anteriores, porém alguns ajustes aqui podem estar diferentes nessas versões, tá? Vamos começar aqui o nosso experimento. Eu vou adicionar inicialmente, para fazer o tampo da mesa, um objeto plano. Eu vou olhar esse plano pela vista superior. Vou clicar aqui em Z no gizmo. Eu vou fazer com que ele se estenda pelo eixo X, SX3, SY2. Eu dou essa formatação diferente aqui para esse plano. Eu vou entrar com ele no modo de edição. Eu vou usar a vista aqui, o wireframe, para facilitar. Agora eu vou usar um recurso Ctrl R, 2. Eu crio 2 edges de loop, vou clicar para fixar e vou usar o SX, puxar o mouse para cima para deslocar ele aqui pela horizontal, deixando bem aqui na quininha, ó. Vou fixar novamente com o botão esquerdo. Eu vou repetir o processo do Loop Cut. Eu vou usar o Ctrl R, 2 cortes, vou fixar com o botão esquerdo, vou usar o SY para estendê-lo na vertical. Agora nós vamos ativar a opção de vértices. Clicar fora, eu vou selecionar cada vértice desse aqui da quininha, usando o Shift, clicando com o botão esquerdo, tá? Somente esses 4 vértices do canto foram. Eu vou usar o Shift Ctrl B, vou puxar para fora um pouquinho aqui, eu chanfro esses vértices e vou usar o scroll para cima para dar a curvatura destes vértices. Feito essa formatação, eu volto à minha vista ao modo sólido. Eu posso agora dar um giro orbital no gizmo, selecionar toda a forma, vou usar o E de Extrude, empurrar para cima um pouquinho, e tenho aqui já a formatação do meu tampo de vidro aí no experimento. Então aqui na Outline, em vez de plano, eu vou usar o nome tampo de vidro. Por enquanto eu vou deixar esse objeto oculto. Eu vou criar agora a base da nossa mesa aqui estilizada. Eu vou adicionar no modo objeto uma Mesh Plane. Eu vou rotacioná-la pelo eixo Y em 90 graus, digitando R, Y, 90, Enter. Vou deslocá-lo para cima da superfície, usando o atalho G, Z1. Notem que eu deixei ele em cima aqui da linha verde, tá? Agora nós vamos entrar com essa malha no modo chamado Edit Mode. Vamos ativar os edges, selecionar esse edge de baixo e usar o X para deletá-lo. Eu vou ficar somente com essa estrutura aí, que são essas 3 arestas, nessa condição de formatação. Como entre elas tem os vértices, eu vou ativar a opção de vértice e vou selecionar esse vértice de cima com o botão esquerdo, manter o Shift pressionado, selecionar o outro vértice que está bem cá na direita. Com eles dois selecionados em cima, eu vou usar o recurso Ctrl B, tá pessoal? Ele vai ativar a ferramenta Bevel, que é a ferramenta de chanfro. Eu vou clicar no botão esquerdo e vou abrir as propriedades do Bevel. Em Affect aqui eu vou utilizar a condição vértices, já que eu vou trabalhar com essas vértices que eu selecionei. Eu vou encostar o cursor no ajuste, que é o parâmetro Width, que é a largura. Vou pressionar o botão esquerdo e fazer esse aumento para criar essa distorção aqui na malha, para que ela fique nessa aparência que vocês estão vendo, nesse cruzamento. Mais ou menos 2.31 aqui, Width. Porém, em segmentos, eu vou aumentar esse número para suavizar a curvatura aqui do efeito. Vou deixá-lo aqui como 32. Na condição Shape, eu vou diminuir um pouquinho para fazer com que esse cruzamento fique um pouco mais embaixo. Gerado dessa forma, eu posso fechar as propriedades e aqui eu vou ativar a opção Edges, que são as arestas. Eu vou selecionar então essa aresta que ficou aqui em cima, ó, ligando esses pontos de vértices entre essas curvaturas. Eu vou usar a tecla X e vou apagá-lo. Vou usar a tecla A. Tenho aí a forma que eu quero para fazer
a minha base de mesa e vou usar a vista pelo modo frontal. Eu vou ver esse formato aqui pela lateral. Eu vou deslocar ela pelo eixo X em 2 metros. Então eu vou usar o atalho GX2. Veja que ele se deslocou para cá, para esse canto. Eu vou fazer uma cópia usando Shift D, ESC para ela voltar à posição da original, e vou deslocar essa cópia de forma inversa, voltando 4 metros. Então eu faço GX menos 4. Agora, se eu movimentar, vocês vão ter duas formas aí, ó, de curvatura, que será a base da nossa mesa. Para melhorar esse efeito, eu vou vir aqui, selecionar a mãozinha, arrastar, para dar o scroll, e vou usar a condição de vértices. Eu vou selecionar esse vértice aqui no canto superior da forma de trás, com o Shift pressionar o mesmo vértice no que está à frente. Eu vou usar a tecla F para ligar um com o outro. Eu faço essa ligação aí através de uma aresta, tá? Vou então selecionar esse de cá, do canto direito superior da primeira que está aqui na frente, e vou com o Shift pressionar o mesmo vértice que está na forma de trás. Usar o F novamente. Aqui eu tenho a formatação já do nosso modelo estilizado que nós precisaremos para o efeito. Então, se eu voltar para o Object Mode, essa é a malha que nós geramos para fazer o efeito aí do nosso perfil da mesa, que é o pé de mesa. Mas nós vamos precisar mudar essa condição de malha para o formato curva, para fazer o que nós precisamos. Nota que ele tem o ícone aqui de malha, tá? Que é o triângulo com 3 pontos. Então, para converter, nós vamos vir aqui em Object, Convert To, e vamos usar a opção Curve. Ele agora é representado por uma curva, não é mais a malha. Então, o que eu vou fazer é adicionar na área uma curva, que pode ser uma curva circular. Eu vou diminuir esse tamanho dessa curva usando o S. Ela será a referência para a tubulação que nós geraremos com essa forma que nós criamos. Então, com ela selecionada, eu vou na Object Data Curve, vou procurar a opção chamada Geometria, e em Bevel, na versão 2.91, pessoal, para poder fazer o Object, eu tenho que clicar aqui. Nas versões anteriores, essa opção já está ativa de forma normal. Então eu clico aqui e seleciono o Bezier. Veja que ele toma a formatação daquela curva que eu criei como segundo objeto aí no efeito. Então, se eu selecionar a curva aqui embaixo, der um S e diminuir mais a escala dela, eu afino mais o efeito do nosso perfil aqui do pé de mesa. Realizando o processo, eu posso então selecionar o objeto já transformado nesse objeto que vocês estão vendo. Ele continua como curva. Nós vamos convertê-lo novamente para a condição de objeto mesh. Notem que agora aqui ele já tem um perfil de malha, tá? Eu não vou precisar mais da curva, então eu posso selecioná-la, usar o X e deletar. Eu vou dar o nome para esse formato aqui de pé da mesa. Eu vou então selecionar o objeto que está embaixo e vou utilizar aqui o olhinho para trazer de volta o nosso tampo de mesa. Aqui agora eu seleciono esse tampo, vou movimentá-lo com o Move cá para cima, vou usar aqui a vista frontal para facilitar, aproximar e vou deixar bem em cima dessa forma. Agora nós vamos adicionar o objeto plano para ser a superfície aqui do efeito. Então eu vou adicionar uma Mesh Plane S, deixar um pouquinho aqui só para dar uma aparência de baixo, e agora nós vamos conduzir o nosso procedimento usando materiais. Para isso eu vou usar aqui a Viewport em modo renderizado. Eu não tenho uma luz aqui porque eu ocultei. Se eu buscar a lâmpada, eu posso movimentá-la, vocês vão ver que a lâmpada dá um efeito interessante aqui na cena. Eu vou olhar agora essa cena pela vista de câmera. Aqui eu posso, com a câmera travada, ajustar da melhor forma a posição aí de como vai ser o cenário. Eu posso ajustar aqui a mãozinha, o zoom. Eu quero ver nesse ângulo, tá? O sombreamento da luz está vindo da direita para a esquerda. E agora nós, voltando aqui à nossa condição fora da câmera, eu vou aplicar os materiais para dar o efeito que eu preciso. Então, primeiro o objeto que eu vou selecionar é o chão. Eu vou aplicar o material, eu vou mantê-lo aqui uma superfície do tipo Principal.
Porém, o roughness dele aqui, eu vou mantê-lo totalmente em 1, para ser fosco. Vou usar o base color aqui com a tonalidade bem escura, chegada ao marrom. E eu posso tirar também um pouquinho da especularidade da luz sobre a superfície. Agora eu vou selecionar o segundo objeto do cenário, que é o pé de mesa, e vou aplicar nele um material. Eu vou manter o Principal, vou usar aqui um material, usar aqui um material laranja, pode ser a cor do material que nós queremos. Eu posso dar um aspecto metálico se eu quiser, e posso usar um roughness aqui, ó, com um fator menor para dar um certo brilho na superfície do objeto. Posso usar aqui o botão direito, Shade Smooth, para suavizar. E agora, por último, eu vou selecionar o tampo de vidro, que é o objeto do nosso interesse aqui no experimento. Então, nesse objeto, eu vou utilizar aqui um material que vai ter, em vez de uso da superfície Principal, que eu poderia também utilizar para tal, eu vou usar um outro material já pronto, que é o material Glass. Vou tirar o brilho do roughness, deixando aqui em 0.51. E agora eu preciso usar uma imagem de plano de fundo para fazer a luminosidade melhor aqui junto ao Eevee. Eu clico no Word, em Color eu clico na opção e seleciono Environment Texture, que é a textura de ambiente. Ele vai ficar aqui com a cor magenta, isso quer dizer que ele está pedindo uma imagem para ser referência. Como eu já tenho algumas que eu baixei na internet, que é a imagem HDRI de alta resolução, eu vou usar esse modelo aqui para ser o exemplo do nosso experimento. A imagem interfere e já começa a ter influência aqui sobre os objetos, tá vendo? Então, se eu aproximar aqui, já tem o efeito de vidro. Agora, para criar o processo de refração, eu seleciono o tampo de vidro e no material, nas configurações, eu vou descer até a opção chamada Settings, vou ativar o Screen Space Reflection. E vou, nas propriedades, clicar no ícone do render e vou ativar essa opção chamada Screen Space Reflection, abrir e ativar o Reflection. Aqui eu já consigo ter mais ou menos o efeito de refração desse pé sobre o vidro. Esse controle vocês podem fazer lá no material, voltando no material, usando aqui o fator IOR para dar uma condição mais transparente ou não no efeito do vidro aí sobre a cena. Agora, para criar um efeito estilizado aqui no material do vidro, eu posso, nesse exemplo, usar algumas imagens não coloridas, fazendo com que esse vidro ele tenha um aspecto um pouco jateado. E para isso, eu vou abrir aqui a timeline um pouquinho mais, vou usar aqui a mãozinha, e vou transformar essa janela de baixo na janela chamada Shader Editor. Vocês vão ver que eu tenho um node aqui chamado Glass, que é o que eu apliquei aí para fazer o efeito de vidro no tampo. Agora, se eu quiser uma imagem, eu posso vir aqui nas propriedades, em Image, clicar em New, eu vou buscar uma imagem aí que eu tenho de textura, tá? Vou clicar em Image ou Move, ele vai me permitir que através do Open eu vá buscar a textura que eu desejo. Vou procurar uma textura aqui que seja interessante para o efeito, tá, pessoal? Aqui tem alguns pontinhos aqui que consiga criar um efeito legal na imagem. Pode ser essa aqui, ó. Vou dar o Open Image, essa imagem foi carregada. Agora, para aplicar essa texturização nesse vidro, eu posso vir aqui em cima em Edit, Preference, clicar em Addons e eu vou na lupinha digitar a palavra Node. Vai surgir esse addon aqui chamado Node Wrangler. Eu vou ativá-lo, fechar. E o que é que ele vai servir? Ele vai servir para eu ter alguns recursos de forma prática, usando alguns atalhos. Exemplo. Agora, se eu clicar aqui no material textura que eu apliquei aqui ao plano, para dar o efeito de vidro, e digitar o Ctrl T, ó, ele já gera para mim alguns nodes de mapeamento e o node de imagem para eu poder funcionar aqui no efeito. Então eu vou buscar aquela imagem aí, ó, que eu carreguei. Ela está aqui. Veja que o efeito dessa imagem está influenciando aqui no processo. Só que eu quero que esse efeito aqui, na opção Color Space, esteja como Non-Color. Pode, inclusive, utilizar aqui o recurso
posso trazer para cá um pouquinho, que é o Color Ramp. Eu vou adicionar aqui o Converter Color Ramp. Vou usá-lo aqui nessa ligação. E aqui eu posso clarear um pouquinho mais esse efeito da estilização para gerar esse efeito de vidro aí que vocês estão vendo junto ao cenário. Façam o experimento da melhor forma que for interessante para vocês. E para vocês excluírem por enquanto esse plano de fundo dessa imagem aqui, vocês podem voltar na opção, que é a opção do Word, em Strength, usar o Redeft. Eu mantenho aquela condição da iluminação, mas eu tiro a imagem do plano de fundo. Eu tenho aqui a minha mesa de forma prática. Bom proveito aí do que foi apresentado e até o próximo tutorial.